Olá! O maior projeto científico brasileiro dos últimos 20 anos para simular os efeitos do aquecimento global na Amazônia. Como garantir qualidade de vida a 10 bilhões de pessoas previstas para o ano de 2050? E sistemas de produção eficientes sem acabar com os recursos naturais ou causar danos irreversíveis ao planeta? E as tecnologias ajudam ou agravam o problema? Os impactos do clima são sentidos em todo o mundo e preocupam pesquisadores, ambientalistas, você, eu. O desafio imediato e para os próximos anos está na busca da sustentabilidade. A Terra de Capa está começando. Fique com a gente. Cientistas brasileiros preparam o projeto mais ambicioso dos últimos 20 anos no país: simular o aquecimento global num pedaço da Amazônia. O objetivo? Estudar se a floresta tropical resistirá à seca provocada pelas mudanças climáticas. Uma bolha de gás carbônico, o principal vilão do aquecimento global. Isso é o que os pesquisadores querem criar. Um pedaço de floresta será cercado por torres que sustentam a tubulação por onde corre o gás. Esses tubos serão responsáveis por manter a concentração de CO2 em níveis pelo menos 50% acima dos atuais. Teoricamente, é sabido que o gás carbônico acelera a fotossíntese das plantas. O que os cientistas querem saber é se o aumento da concentração de CO2 esperado para as próximas décadas será capaz também de compensar a redução de crescimento e até a morte da vegetação esperadas num cenário de elevação mais acirrada das temperaturas globais. A construção das torres deve começar no ano que vem e os estudos devem durar até 2027. O projeto, liderado pela Unesp, está orçado em 89 milhões de reais, que devem ser pagos com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Um estudo como esse vai poder verificar num espaço mensurável efetivamente como que a floresta respira, né? Qual é a contribuição dela em termos de emissão de gás de efeito estufa e de sequestro. E justamente o monitoramento vai permitir que ela possa indicar qual tem sido a reação dela já sob os efeitos das mudanças climáticas globais. Então esse é um experimento que não só traz um conhecimento estratégico para a ciência brasileira, como também vai permitir com que as autoridades brasileiras possam apresentar ao mundo um gerenciamento da floresta em cima de dados científicos concretos, mensuráveis, verificáveis, e não num cenário ainda de incertezas que tem sido objeto de muitas críticas em fóruns internacionais. Do Brasil, apesar de ter controlado o desmatamento da floresta, ainda existe desmatamento, ainda que ele tenha diminuído sensivelmente, e a implicação disso na própria biodiversidade. Então, para a ciência isso é muito bom, porque você vai trabalhar com dados concretos, mensuráveis, num período de tempo, digamos, adequado para essa constatação, e isso vai alimentar seguramente políticas públicas futuras do país com relação à Amazônia brasileira. Os cientistas estão preocupados não apenas com as áreas de floresta. As cidades do futuro terão que resolver desafios que já conhecemos. Garantir acesso à água, saneamento, comida e eletricidade a 10 bilhões de habitantes previstos para o ano de 2050 é só o começo. À medida que avançamos no século XXI, as cidades crescem e a projeção é de que continuem aumentando. Um recente relatório da ONU levantou que em 2050, 3/4 da humanidade viverão em centros urbanos. O fluxo maciço de populações urbanas do planeta cria uma série de problemas, de superlotação à poluição do ar, pressão ainda maior sobre os recursos naturais e perda de habitat para produzir mais alimentos. Como lidar com essa revolução urbana? Entre os maiores desafios das cidades do futuro está a demanda por energia, que deve dobrar até 2050.
Atender às necessidades básicas, como água e comida para todos os habitantes, já é um desafio grande o suficiente para começarmos a pensar em soluções agora. De acordo com as Nações Unidas, 1 bilhão de pessoas vivem hoje em favelas e esse número deve dobrar em 30 anos. E não para por aí. O simples ato de andar livremente de um lado para o outro nas cidades já é uma tarefa difícil de resolver em sociedades que estimulam o consumo e o individualismo. Outro grande desafio é lidar com o desperdício. Fazemos parte da cultura do jogar fora. Mas é possível aliviar sistemas prestando atenção nas infraestruturas implantadas e em como obteremos e usaremos nossos recursos. Entre as iniciativas fundamentais para a mudança está o incentivo do uso industrial de materiais descartados e desperdiçados, a adaptação de estruturas que já existem às necessidades das metrópoles, a descentralização da dependência de combustíveis fósseis, a geração de energia local, especialmente com alternativas renováveis, e a produção local de alimentos. Planejar a ocupação das cidades e preservar ecossistemas, estabelecendo a relação com o metabolismo do planeta, também é importante. Estamos falando de cidades onde a tecnologia trabalha a favor da conexão com o meio ambiente e a população compreende que faz parte dos processos. Arranha-céus projetados para cultivar alimentos, aproveitando o espaço urbano de uma maneira eficiente. Edifícios que sugam dióxido de carbono da atmosfera e filtram essa substância como se pudessem respirar. Previsões otimistas dizem que a paisagem das cidades do futuro será um retrato da preocupação com o meio ambiente. E os prédios inteligentes estarão lá. Criar sistemas que imitam a vida. Essa é a proposta dos prédios orgânicos, que seguem o sol ao longo do dia, sugam o orvalho e o dióxido de carbono do ar. A ideia é explorar o potencial tecnológico, observando processos naturais do meio ambiente e da vida. Pesquisadores sugerem o uso de técnicas de biologia sintética, que nos permite desenvolver organismos que não existem na natureza, manipulando o seu DNA para criar, por exemplo, árvores que produzam uma proteína que faz luz natural, normalmente encontrada em águas vivas. Isso ajudaria a reduzir o uso de energia transmitida pelas redes centrais de iluminação pública. Prédios projetados para abrigarem verdadeiras fazendas verticais. Os farm scrappers, ou arranha-céus utilizados para o cultivo de plantas nos vários andares, funcionariam como grandes estufas. Essa agricultura envolve o uso de tecnologias como a hidroponia e energia solar, e alguns projetos incluem até a criação de aves. Atualmente, várias cidades no mundo estudam a construção de farm scrapers. Defensores do projeto afirmam que uma fazenda de 30 andares poderia alimentar 10 mil pessoas e que a técnica reduziria custos de transporte e logística. Outra novidade entre os prédios inteligentes, que está sendo testada em Hamburgo, na Alemanha, são os tanques com algas. A ideia é que a planta seja cultivada nos cubos instalados nas construções e assim gere biomassa, que será transformada em energia para os moradores através de um sistema subterrâneo. As ecoconstruções também contam com reaproveitamento de água e produção de energia através da implantação de painéis solares. Devolver áreas verdes às grandes cidades, resgatar o contato das pessoas com a natureza e propiciar um ambiente ideal para aves e outras espécies. Esses são apenas alguns benefícios dos jardins verticais. Paisagens cinzentas, concreto por todos os lados, poluição e falta de espaço para implantar novas áreas verdes. Cenário comum para quem vive nos grandes centros urbanos. Mais uma vez, o aproveitamento de espaços verticais aparece como solução para cidades que não têm mais para onde crescer. Os jardins verticais começaram como um projeto e hoje são realidade em muitos lugares. Além de devolver o verde, as paredes vivas funcionam como purificadores, melhorando a qualidade do ar. O sistema é totalmente hidropônico. O uso de plantas nativas ajuda a preservar ecossistemas locais. Nesse projeto, que fica no interior de um prédio, por exemplo, 10 mil plantas foram usadas, entre elas 42 espécies diferentes cuidadosamente escolhidas. Além do papel ecológico, os jardins verticais enchem os olhos com graça e beleza.
Talvez aí onde você mora já exista uma experiência como essa. Gente que se organiza para plantar e colher alimentos em hortas urbanas. Ações desse tipo são cada vez mais comuns. Cidades como Nova York e São Paulo aderiram à prática, que utiliza espaços públicos e conta com o envolvimento da comunidade. Agora a inovação vem com o cultivo indoor, dentro de prédios e casas. A agricultura tradicional poderá não ser suficiente para abastecer a todos até 2050. Para tentar reverter esse problema, várias iniciativas surgem ao redor do mundo. Em Singapura, país com um pequeno território e grande densidade populacional, a solução encontrada foi a verticalização das áreas verdes, inclusive daquelas destinadas à agricultura. Além da ocupação inteligente do espaço, uma das grandes vantagens desse sistema é o baixo consumo de energia. Uma torre inteira dessas gasta $3 por mês em eletricidade, cerca de R$ 7. Além disso, para abastecê-la é preciso uma quantidade pequena de água. Como estão em um ambiente fechado, não é preciso usar pesticidas ou produtos químicos. O governo de Singapura já investiu $20 milhões para incentivar atividades como essa. O desafio agora é tornar os preços desses produtos competitivos. Essas novas formas de cultivo são boas alternativas também em países frios. Com a técnica de hidroponia, com luzes artificiais, por exemplo, a ação do sol e o solo são recriados no ambiente interno. As plantas crescem e são abastecidas apenas com água, que recebe adição de nutrientes e fertilizantes. A luz vem de lâmpadas LED, que podem ser ajustadas de acordo com a necessidade de cada tipo de planta. Isso faz com que o produto final tenha mais qualidade. A agricultura hidropônica também é uma opção viável em grande escala. Esse sistema mecanizado, desenvolvido por cientistas de Israel e do Reino Unido, utiliza recursos computadorizados para remanejar as plantas e reproduzir condições naturais do ambiente, como o vento. O método, que pode ser usado para vegetais e flores, permite que o cultivo de alimentos frescos seja feito independentemente do clima externo. Em Nova York, uma tendência que ganha popularidade é a das hortas urbanas. Além de terem uma proposta educativa de ensinar o cultivo natural às crianças e às comunidades dos bairros, elas têm como proposta o aproveitamento sustentável das áreas urbanas. Algumas delas, como essa em Manhattan, convivem com os prédios imponentes da cidade. Outras ficam no topo deles, como essa no bairro do Brooklyn. Algumas ainda mais sofisticadas utilizam um sistema que une o cultivo hidropônico vertical e que utiliza energia solar. Nesse método, até a água da chuva pode ser reaproveitada. Fala muito da questão das hortas, dos jardins suspensos. Isso tem pelo menos dois fatores extremamente importantes para quem vive na cidade. Primeiro, relativiza a ilha de calor. E um dos grandes problemas que nós temos nas cidades é justamente esse potencial calórico gerado pela ilha de calor que altera, né, o balanço energético que deveria haver entre solo e atmosfera aqui nas grandes cidades. E o outro é que você tem instalado uma capacidade de sumidouro considerável, né? Você vai ter na cidade, além do benefício estético, paisagístico que essas referências trazem, a possibilidade de criar centros de absorção de carbono na atmosfera, contribuindo, né, de forma pontual, mas contribuindo principalmente para a agenda de adaptação. E olha, para quem pensa que estamos longe das consequências do aquecimento global, um estudo da NASA alerta. A porção ocidental da Antártida está derretendo e o colapso dos gigantescos blocos de gelo nessa parte do continente é inevitável. Cientistas analisaram a região ao longo dos últimos 40 anos. O resultado será o aumento do nível do mar num ritmo muito mais acelerado do que se imaginava. O recuo das calotas polares na região é causado pelas águas cada vez mais quentes que corroem a base da plataforma de gelo. Os pesquisadores enxergam um processo irreversível, mesmo que o aquecimento global seja estagnado. Os resultados alarmantes não pegaram os cientistas completamente de surpresa. Desde a década de 70, eles classificam como ameaçada a região do Mar de Amundsen. A descarga de gelo derretido anual da área aumentou 77% desde 1973. Apesar de ser apenas um pedaço da Antártida Ocidental, é lá onde se encontram 6 geleiras gigantes, cujo derretimento aumentaria em mais de 1 metro o nível do mar.
Já o derretimento total da Antártida Ocidental aumentaria em 4 metros o nível do mar em todo o globo. O fenômeno devastaria centenas de regiões costeiras de baixa altitude por todo o mundo. Eles acreditam que o processo pode ocorrer dentro de 200 ou até 1000 anos, dependendo do ritmo do aquecimento global. O prazo pode parecer distante, mas o processo já está em andamento e, segundo os cientistas, não pode mais ser detido. Só no caso da geleira Smith, a contração chega a 2 km por ano. No caso da geleira de Pine Island, a redução foi de 31 km em 20 anos. Em instantes, na ponta dos dedos, consumidores conectados podem incentivar as empresas a se tornarem verdes. E mais, uma turbina móvel que promete energia em qualquer lugar. A gente volta já. Uma pesquisa da ONU com executivos do mundo inteiro revelou que é cada vez maior o número de líderes dispostos a assumir a sustentabilidade como valor fundamental nas empresas. Mas eles não farão isso simplesmente por uma consciência ecológica. Para forçar mudanças que tornem os processos produtivos mais sustentáveis, o consumidor tem uma responsabilidade importante que pode estar na ponta dos dedos. A maioria das empresas já é afetada pelas mudanças climáticas, direta ou indiretamente. É o que diz o Carbon Disclosure Project, uma organização global sem fins lucrativos especializada em medir o impacto ambiental de companhias. Para lidar com esse cenário, pesados investimentos em tecnologias e pesquisa estão sendo direcionados para a redução do uso da água em processos industriais e a concepção de produtos que precisem de menos matéria-prima, por exemplo. O maior desafio está em garantir os recursos necessários para a produção no futuro. Muitas organizações ainda têm dificuldades para justificar despesas em tecnologias que buscam a sustentabilidade. Mas, se quiserem sobreviver, essas empresas precisam se adaptar às novas exigências dos consumidores e se tornarem mais eficientes. De acordo com líderes do setor de sustentabilidade empresarial, a mudança mais profunda vai acontecer com o acesso cada vez mais fácil às informações, com internet disponível em qualquer lugar através de tablets e smartphones. Isso incentiva a transparência de dados e fornece mais informações para os consumidores, que agora começam a se preocupar com a origem dos materiais, os processos produtivos e a responsabilidade socioambiental de cada companhia, o que, por sua vez, estimula as empresas a acreditarem que vale a pena desenvolver produtos mais sustentáveis. A pressão por cadeias que causam menos impacto está literalmente em nossas mãos. A gente tem que entender que o compromisso social das empresas, das grandes empresas, não passa por assistencialismo, né? Passa justamente por você ser um elemento transformador social, não só do seu público interno, da sua mão de obra, mas da comunidade no qual você está inserida. E isso é um aprendizado, que isso pressupõe negociação, pressupõe transparência, accountability, e as empresas vão se preparando. Agora, o que realmente vai mudar? É o consumidor. Né? O consumidor, quando ele entender que ele tem um papel de pautar as novas demandas do mercado, rapidamente as empresas vão responder. O consumidor tem que entender que no potencial de transformação dele está a necessidade de exigir dessa empresa a transformação com a ameaça de que, se assim não for, eu deixarei de comprar. Promover o acesso à energia sustentável em locais remotos, que dependem de combustíveis fósseis ou sofreram catástrofes naturais. É o que promete uma turbina flutuante. Fácil de transportar, ela pode ser levada para qualquer lugar.
Pela primeira vez foi desenvolvida uma tecnologia de energia limpa e de baixo custo que pode ir a diversos lugares do globo. A Buoyant Airborne Turbine, conhecida como BAT, é uma turbina eólica inflável que flutua até 2.000 metros acima do solo. Além de não precisar de guindastes ou grandes estruturas para ser instalada, seu mecanismo é mais eficiente que o das turbinas terrestres. Isso porque em grandes altitudes os ventos são de 5 a 7 vezes mais potentes. O aparelho preenchido com gás hélio é conectado com sistemas de monitoramento de condições meteorológicas que permitem posicioná-lo de forma mais eficiente. A energia adquirida através do movimento das hélices é transferida por cabos de força industriais até uma base. Pequenas vilas que não têm acesso à energia, ilhas isoladas, zonas de catástrofe ou bases de estudos em lugares remotos. São diversas as possibilidades para o uso da turbina. O equipamento criado por ex-alunos do MIT produz 30 kW por hora, suficiente para abastecer 12 casas. Produzir energia brincando. Essa foi a solução para escolas rurais que não tinham acesso à eletricidade na República de Gana, na África subsaariana. Enquanto as novas tecnologias e as grandes inovações são cada vez mais presentes em grande parte do mundo, 1 em cada 5 pessoas no planeta não tem sequer acesso à eletricidade. Na África subsaariana, que abriga alguns dos países mais pobres do mundo, 70% da população não possui abastecimento energético. Em zonas rurais, esse número passa dos 90%. Para ajudar a mudar essa realidade, a ONG Empower Playgrounds trabalha com a implantação de uma tecnologia que une diversão e desenvolvimento sustentável, através de gira-giras que produzem e armazenam energia enquanto as crianças brincam. Até agora, 31 escolas de vilarejos em Gana, que não têm luz elétrica, receberam as instalações. A energia gerada pelo gira-gira é somada a de um painel solar. Um único sistema é capaz de abastecer uma escola com 200 crianças por 5 anos. O custo é de R$10.000. Além de iluminar as salas de aula, a energia gerada com as rotações é usada para carregar lanternas de LED, distribuídas aos estudantes. As luminárias possibilitam que os alunos estudem depois de escurecer, além de servirem como fonte de luz para as casas. O desenvolvimento de biocombustíveis como o etanol de cana-de-açúcar ou milho aliviou um pouco a dependência que temos do petróleo. Mesmo assim, a produção de energia a partir dessas fontes renováveis ainda não é totalmente sustentável. A terceira geração de biocombustíveis feitos a partir de algas e bactérias promete ainda menos impacto. Biocombustível é uma fonte de energia derivada de materiais orgânicos, especialmente de plantas, que podem ser convertidas em combustível. Os mais utilizados são os de primeira geração, como o bioetanol, feito a partir de cana-de-açúcar, milho, beterraba ou cereais. O biodiesel, derivado de óleos de canola, soja ou girassóis, e o biogás, obtido a partir de resíduos orgânicos. Embora a fonte energética ajude a diminuir a emissão de gases poluentes, existem efeitos negativos na produção desses biocombustíveis. Os cultivos podem gerar danos ambientais, como poluição da água, desmatamento e mudanças de uso do solo. Muitas vezes, terras que eram tradicionalmente usadas para o cultivo de alimentos são destinadas à produção de biocombustíveis. A segunda geração, mais sustentável que a primeira, pode ser produzida a partir de resíduos orgânicos ou plantações capazes de crescer em solos deteriorados. A biomassa pode ser convertida em energia através do método bioquímico, que usa fermentação com catalisadores químicos, e o termoquímico, que converte material orgânico em gás e depois em combustível líquido. Já a terceira geração de biocombustíveis promete ainda menos impactos. Desenvolvida com o uso de algas, por exemplo, produz um óleo superior ao da canola e da soja. Agora, pesquisas indicam que o futuro do biocombustível pode ir além e contar com bactérias ou organismos geneticamente modificados na produção.
Daqui a pouco, aplicativos sustentáveis ajudam a resolver problemas e até a evitar desperdício de alimentos. E ainda, você sabe quanta energia é gasta para mandar e-mails? Não saia daí. As tecnologias disponíveis hoje permitem que qualquer cidadão participe de soluções para problemas do bairro, na cidade ou até mesmo globais. Uma das ferramentas que possibilita essa interação são os aplicativos para smartphones. Tem até quem compartilha alimentos na rede. Uma ideia, sugestão ou denúncia ao alcance das mãos. São vários os sites interativos e aplicativos para tablets e smartphones que possibilitam que o cidadão se envolva com causas ambientais. O Conscious Me, ou Eu Consciente, é um exemplo. Funciona assim: você está andando pela cidade e se depara com algo que pode ajudar a tornar o mundo mais sustentável. Pode ser uma casa com materiais reciclados, um novo sistema de coleta de lixo, qualquer coisa. Se para você aquilo tem relevância, é só enviar a localização, descrição e uma foto para o site. Tudo será compartilhado com outros membros que votarão se a causa importa ou não. As sugestões que tiverem melhores avaliações vão para o topo de uma lista, com participação de pessoas de diversos países como França, Estados Unidos, Iraque e Inglaterra. O Conscious Me tem tudo para se transformar numa ampla ferramenta repleta de informações. Os criadores do site prometem para breve também um aplicativo. Mas existem ideias mais radicais. É o caso do Leftover Swap, ou troca do que sobrou. O objetivo é acabar com o desperdício de alimentos, que nos países desenvolvidos chega a 40% do que é produzido. O aplicativo é gratuito e nele é possível oferecer a comida que não foi consumida a pessoas que estiverem próximas. Por exemplo, você pediu uma pizza, só comeu metade e não quer jogar fora o que sobrou? Basta tirar uma foto, adicionar uma descrição e sua localização como num anúncio e aguardar que algum interessado apareça. Embora muitos desaprovem a atitude, o aplicativo já conta com mais de 10 mil membros nos Estados Unidos. O uso crescente das novas tecnologias e pessoas cada vez mais conectadas também tem um custo. Você sabia que até as mensagens eletrônicas têm impacto no meio ambiente? Imagine um caso em que 100 trabalhadores de uma empresa recebam 58 e-mails por dia e mandem 33, cada um deles com um anexo, ocupando 1 megabyte de memória. Considere também 220 dias trabalhados durante o ano. Todas essas mensagens eletrônicas consomem grandes quantidades de energia nuclear ou fóssil. Em termos de emissão de gases, estamos falando de um equivalente a 13,6 toneladas, ou gasto em 13 viagens de Paris a Nova York. Além disso, toda vez que outra pessoa é copiada no e-mail, são adicionados outros 6 gramas de dióxido de carbono. Deixar mensagens eletrônicas salvas em sua caixa de e-mail também requer energia. Os data centers, ou centros de informações que fazem a transmissão, o armazenamento e a proteção do conteúdo, são responsáveis por metade do impacto ambiental de cada e-mail enviado. Agora faça as contas, considerando que cerca de 500 bilhões de mensagens eletrônicas são enviadas a cada dia em todo o mundo. Um planeta que deverá estar preparado para 10 bilhões de pessoas até 2050, com um agravante. 8 em 10 habitantes estarão aglomerados nos centros urbanos. A urgência por mudanças no estilo de vida das pessoas é cada vez maior. Se por um lado teremos supercomputadores, uma produção de alimentos mais eficaz e prédios inteligentes, por outro, o consumismo e o desperdício, por exemplo, aumentarão o aquecimento global. Com certeza a tecnologia trará progressos importantes, mas o homem vai precisar mudar mais do que sistemas para chegar ao equilíbrio. Afinal, qual é o caminho para a real sustentabilidade? Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7h30 da noite. Uma ótima noite para você e até lá!